Existe algo invisível que nos rodeia, vasto e silencioso, moldando a própria arquitetura do cosmos. Imagine por um momento a escuridão absoluta do espaço, onde apenas a gravidade age como uma mão oculta, traçando a existência de mundos inteiros que se recusam a brilhar. Estamos falando das galáxias fantasmas, vastos sistemas de estrelas tão rarefeitos ou despojados de sua matéria luminosa que se tornam espectros no tecido do universo, estruturas que a luz visível mal consegue registrar, mas cuja presença é traída por uma força primordial, o peso invisível de sua massa. Foi no final do século XX que os primeiros indícios de galáxias anãs ultrafracas e desintegradas começaram a desafiar a nossa visão do universo. Se a cosmologia moderna nos ensinou que cada galáxia reside no centro de um grande halo de matéria escura, o que acontece quando a força gravitacional de vizinhas mais massivas remove o gás e as estrelas, deixando para trás apenas a assinatura de sua gravidade, um eco fantasmal? O que são exatamente essas galáxias órfãs e como podemos mapear o que não podemos ver? Neste exato momento, a ciência sugere que a nossa Via Láctea, a nossa casa cósmica, pode estar cercada por dezenas, talvez até 100 dessas galáxias satélites extremamente fracas, girando em seu halo sem que os telescópios as percebam. Elas são a prova silenciosa de que a maior parte do universo é um mistério gravitacional. A sua existência reforça o modelo cosmológico que descreve o universo como sendo dominado pela matéria escura e energia escura. Mas como a atração gravitacional pode ser o único mapa de um tesouro cósmico tão vasto? Juntos, embarcaremos em uma jornada suave e contemplativa para as profundezas da invisibilidade cósmica. Vamos explorar a origem dessas estruturas, entender como a gravidade da Via Láctea as despe de sua matéria brilhante, desvendando as simulações matemáticas que as preveem e o impacto que elas têm na nossa compreensão da matéria escura. Prometemos uma jornada de descobertas que irá redefinir o seu conceito de vazio e de presença no universo. Antes de nos entregarmos à vastidão silenciosa das galáxias fantasmas, queremos pedir o seu apoio para que esta jornada de conhecimento e relaxamento possa alcançar ainda mais mentes. Curta agora para ajudar o canal a continuar explorando o universo. E se ainda não for inscrito, se inscreva para não perder nenhuma das nossas viagens. Deixe-se levar pelo ritmo lento desta história, onde a gravidade de uma galáxia distante pode nos ensinar sobre a serenidade de nossa própria mente. O nosso ponto de partida nesta jornada noturna e silenciosa é a origem, o berço onde tudo se forma, mesmo aquilo que escolhe permanecer nas sombras. Para entendermos a natureza das galáxias fantasmas, precisamos primeiro abraçar a ideia fundamental de que a maior parte do cosmos não é feita da luz que vemos, mas sim da substância invisível que chamamos de matéria escura. Esta matéria misteriosa atua como o alicerce, a cola gravitacional, a estrutura esquelética sobre a qual a matéria comum, aquela que forma estrelas e planetas, é tecida. Sem o seu abraço gravitacional, as galáxias espirais não girariam na velocidade em que giram e os aglomerados de galáxias se dispersariam rapidamente. Portanto, no início de tudo, quando o universo era um lugar muito mais jovem, pequenos aglomerados ou halos de matéria escura começaram a atrair a matéria gasosa primordial, dando origem a todas as galáxias que conhecemos. É dentro deste modelo, conhecido como Lambda Cold Dark Matter, ou Lambda Matéria Escura Fria, que a história das galáxias fantasmas encontra a sua primeira luz, mesmo que seja uma luz extremamente tênue. Elas nasceram como galáxias anãs, versões em miniatura das gigantes que admiramos no céu, como a nossa Via Láctea. Estas pequenas galáxias são, em essência, os satélites de gigantes, orbitando as suas vizinhas maiores numa dança cósmica que dura bilhões de anos. Em um universo ideal e calmo, estas galáxias anãs manteriam a sua matéria escura, algumas estrelas e um pouco de gás, brilhando discretamente nos arredores dos sistemas mais massivos. Elas seriam pequenas ilhas de luz no vasto oceano escuro, mas ainda visíveis, ainda detectáveis. Entretanto, o universo não é um lugar ideal. A nossa Via Láctea, com a sua massa colossal e a sua imensa força gravitacional,
atua como uma força de maré gigante e implacável. À medida que as galáxias anãs orbitam a nossa galáxia, elas passam por um processo violento, lento e inevitável, conhecido como despojamento de maré, ou stripping. Pense nisso como a força de um furacão cósmico que, a cada passagem, arranca pedaços da estrutura mais fraca. A gravidade da Via Láctea é tão intensa que, gradualmente, ela rouba a matéria mais externa das galáxias satélites, o gás, a poeira e, crucialmente, a sua matéria escura. Esta remoção da matéria escura é o que, poeticamente e cientificamente, as transforma em fantasmas. A matéria escura é o que lhes dá a coesão necessária para manterem o gás e as estrelas visíveis unidos. Ao perderem essa sustentação invisível, as estrelas que restam ficam muito mais dispersas, tornando a galáxia incrivelmente difusa. Se cada estrela em uma galáxia normal fosse uma lanterna em um campo de futebol, as estrelas em uma galáxia fantasma seriam lanternas espalhadas por uma cidade inteira. A luz que elas emitem é tão distribuída, tão tênue, que se torna praticamente indistinguível do brilho de fundo do céu noturno, ou até mesmo da poeira e gás fraco da própria Via Láctea. Elas se tornam, aos nossos olhos, quase totalmente transparentes, galáxias que perderam a sua capacidade de emitir luz de forma detectável pelos nossos telescópios convencionais. O berço destas estruturas invisíveis, portanto, é a própria dinâmica brutal da formação e evolução galáctica. A lei da gravidade que cria e sustenta é também a mesma lei que destrói e transforma. A Via Láctea, a nossa galáxia-mãe, ao atrair e absorver essas pequenas vizinhas, acaba por as despir da sua identidade luminosa, deixando apenas uma assinatura espectral. Os astrônomos as chamam de galáxias órfãs, não por terem perdido a sua estrela-mãe, mas sim por terem perdido o seu véu de luz e de matéria escura. Elas continuam lá, com as suas poucas centenas ou milhares de estrelas muito antigas e dispersas, girando silenciosamente numa órbita predestinada. O que a ciência nos mostra é que estas estruturas não são exceções raras, mas sim uma regra. O modelo cosmológico atual prevê que deveria haver muito mais galáxias satélites em torno de um gigante como a Via Láctea do que aquelas que realmente conseguimos observar. Por muito tempo, esta discrepância, conhecida como o problema das satélites ausentes, intrigou os astrônomos. A resposta, agora cada vez mais aceita, é que elas não estão ausentes, elas estão apenas escondidas. Elas são a população invisível de anãs ultrafracas, que escapa aos nossos métodos de observação tradicionais, porque a sua densidade de luz é incrivelmente baixa. As galáxias fantasmas representam um elo perdido que reconcilia a teoria com a observação, confirmando que o nosso universo, na verdade, contém a quantidade de galáxias satélites que a matéria escura prevê. A sua existência só pode ser inferida através de simulações computacionais de alta resolução que modelam as interações gravitacionais ao longo de bilhões de anos. Estas simulações, complexas e detalhadas, mostram-nos o destino inevitável das galáxias anãs capturadas pela órbita da Via Láctea. Elas se desintegram lentamente, transformando-se em correntes de estrelas dispersas ou em aglomerados quase vazios. Para detectá-las, os cientistas têm de procurar por um tipo de ruído nos dados, uma perturbação sutil na distribuição de estrelas ou um movimento anômalo que só pode ser explicado pela atração gravitacional de uma massa invisível. É uma caçada cósmica ao que não emite luz, onde o tato gravitacional é o nosso único sentido confiável. O fascínio destas galáxias fantasmas reside na sua extrema fragilidade e resiliência. São frágeis o suficiente para serem desfeitas pela força de maré de uma galáxia maior, mas resilientes o suficiente para manterem uma identidade gravitacional, uma espécie de cidade fantasma cósmica que continua a gravitar. Elas são remanescentes de épocas antigas, abrigando estrelas que se formaram no início do universo e que, por algum motivo, não conseguiram sustentar uma formação estelar contínua. Elas nos mostram que a formação de galáxias não é um processo puramente criativo, mas também um processo de erosão e transformação, onde o ambiente cósmico tem um papel devastador na aparência final
de um sistema estelar. Ao deitar-se e fechar os olhos, sinta o peso sutil e calmo do seu corpo. Da mesma forma, no universo, a gravidade é o peso que revela as galáxias fantasmas. Elas são a materialização da nossa ignorância sobre o lado escuro do cosmos, e cada descoberta, mesmo que seja apenas a detecção de um efeito gravitacional sutil, é um passo para iluminar o que parecia irremediavelmente perdido nas sombras. Em cada uma dessas estruturas invisíveis reside uma lição. A presença nem sempre precisa ser luminosa para ser real e poderosíssima. A sua massa, ainda que discreta, ainda influencia o movimento de tudo ao seu redor. A sua formação, ou melhor, a sua desintegração progressiva, é um testemunho da violência silenciosa que rege o universo. É uma dança de morte e renascimento, onde a Via Láctea se alimenta da matéria das suas vizinhas mais fracas, tornando-se ainda maior e mais imponente. Mas ao fazer isso, ela também deixa para trás estes vestígios de galáxias, como migalhas de pão na escuridão. Os astrônomos estão agora a desenvolver técnicas cada vez mais sensíveis para encontrar essas migalhas, usando a cinemática das estrelas vizinhas para rastrear a fonte da atração gravitacional. A caçada está acesa e a escuridão nunca mais será sinônimo de vazio. Pelo contrário, a escuridão é agora o palco para a revelação dessas estruturas que desafiam a nossa percepção. Após entendermos a origem da sua invisibilidade, é tempo de nos aprofundarmos em como o tema das galáxias fantasmas se manifesta no nosso cotidiano cósmico e como a astrofísica consegue rastrear a vida ou a mera presença dessas estruturas. Se elas são quase invisíveis, se perderam a maior parte de sua matéria escura e mal emitem luz, como a sua existência é confirmada e como elas afetam o nosso universo visível? A resposta reside em uma das mais belas e poderosas forças da natureza, a gravidade. É a gravidade que se torna o detetive silencioso, o sensor que nos permite tatear o que os olhos não podem ver, revelando a presença dessas galáxias órfãs. A principal forma como uma galáxia fantasma se manifesta é através dos seus efeitos de maré sobre as estrelas e sistemas vizinhos. Embora a galáxia em si seja fraca em luz, o seu remanescente de massa, ainda significativo, embora reduzido, exerce uma força gravitacional. Pense numa pedra caindo num lago calmo. Embora a pedra possa desaparecer sob a superfície, as ondulações que ela cria continuam a se propagar. As galáxias fantasmas criam ondulações nas estruturas estelares da Via Láctea. À medida que orbitam, a sua atração gravitacional sutil estica e distorce os aglomerados de estrelas e as correntes estelares que a nossa galáxia absorveu ao longo do tempo. Os astrônomos procuram por esses rastros, por essas perturbações, como quem procura por um rastro de pegadas invisíveis em um campo de neve. Um dos fenômenos mais fascinantes relacionados a essas estruturas é a formação das chamadas correntes estelares. À medida que as pequenas galáxias satélites são despojadas de sua matéria, elas não desaparecem instantaneamente. Em vez disso, a gravidade de maré da Via Láctea as estica em longas e finas faixas de estrelas, que se assemelham a rios cósmicos que serpenteiam pelo halo da nossa galáxia. Essas correntes estelares são, na verdade, os restos mortais, a poeira estelar dessas galáxias anãs desmembradas. Ao mapear o movimento e a distribuição dessas correntes, os cientistas conseguem inferir a presença e a massa da galáxia fantasma original que as gerou, e até mesmo prever a órbita de seus remanescentes. Além do rastro deixado nas correntes estelares, há a observação de galáxias anãs ultrafracas que, apesar de quase transparentes em luz visível, exibem propriedades dinâmicas anômalas. Por exemplo, algumas dessas anãs ultrafracas têm uma velocidade de dispersão estelar, a velocidade com que as suas estrelas se movem aleatoriamente, que é muito alta para a quantidade de estrelas visíveis que possuem. Esta velocidade excessiva só pode ser explicada pela presença de uma massa invisível significativa, a matéria escura remanescente ou a assinatura gravitacional da galáxia fantasma. Em essência, a velocidade com que as estrelas se agitam dentro dessas estruturas
é a nossa forma mais direta de pesar o fantasma. É o movimento, e não a luz, que conta a história. O estudo dessas galáxias fantasmas é vital para testar e validar o modelo cosmológico dominante, o lambda matéria escura fria. A existência da quantidade prevista dessas galáxias anãs, mesmo que invisíveis, resolve o problema das satélites ausentes, confirmando a teoria de que a maior parte da matéria do universo é escura e que a formação de galáxias é um processo hierárquico, no qual as pequenas se fundem para formar as grandes. A descoberta e o mapeamento dessas galáxias, portanto, não é apenas um feito astronômico, mas uma validação fundamental de como entendemos a evolução do universo desde o seu início. Para concretizar essa caçada gravitacional, os astrônomos usam supercomputadores e modelos matemáticos de alta resolução para simular o que deveria estar lá, mesmo que não seja visível. Eles pegam as leis da gravidade e as aplicam ao longo de bilhões de anos de tempo cósmico, prevendo onde as galáxias anãs deveriam se formar e como as forças de maré da Via Láctea deveriam deformá-las. Em seguida, eles comparam as saídas dessas simulações com os dados de observação, como os levantamentos de estrelas da Via Láctea, procurando por concentrações de estrelas que correspondam às suas previsões matemáticas. É um trabalho de paciência, uma busca por agulhas de luz difusa em um palheiro de escuridão. A tecnologia aqui desempenha um papel crucial. Telescópios de última geração, como o Vera-C, Rubin Observatory, mencionado em algumas pesquisas, e levantamentos de dados extremamente profundos estão se tornando a vanguarda desta exploração. Esses equipamentos são capazes de detectar a luz mais fraca e de medir o movimento preciso de milhões de estrelas, permitindo que os cientistas identifiquem grupos coesos de estrelas que se movem juntas, mesmo que estejam muito dispersas e quase invisíveis. Eles usam filtros de luz especializados para separar o brilho fraco das estrelas das galáxias fantasmas do brilho de fundo, revelando assim os seus contornos espetrais. O que a vida das galáxias fantasmas nos ensina é que o cosmos está repleto de informação codificada na gravidade. A ausência de luz não é a ausência de presença. A matéria escura, embora invisível, é o motor silencioso que garante que a atração gravitacional permaneça, mesmo depois que as galáxias tenham sido quase despojadas de suas estrelas. Essas galáxias fantasmas representam uma espécie de laboratório natural, onde os cientistas podem estudar a interação pura entre a matéria escura e a matéria comum em condições extremas, longe da complexidade de galáxias luminosas. Elas são a prova de que o universo está sempre a falar conosco, mesmo nos sussurros da gravidade, e que a paciência e a precisão da ciência são as chaves para decifrar a sua linguagem silenciosa. Ao imaginar o nosso sistema solar orbitando a Via Láctea, saiba que essa órbita é influenciada, em parte, pela massa de todas as estruturas que a rodeiam, incluindo o peso combinado dessas centenas de galáxias fantasmas. Elas são os vizinhos secretos, os observadores silenciosos que, embora invisíveis, estão intrinsecamente ligados ao nosso lugar no universo. A sua existência reforça a humildade científica, mostrando que a cada nova técnica de observação, descobrimos que sabemos menos do que pensávamos e que a escuridão esconde uma arquitetura muito mais rica e complexa do que poderíamos imaginar. A jornada para compreendê-las é a jornada para compreender a gravidade em sua forma mais pura e implacável. Assim, o rastro do fantasma é traçado não por emissões de luz grandiosas, mas por anomalias sutis e pela cinemática das estrelas. É uma investigação que exige a precisão da matemática e a sensibilidade da observação profunda. A cada nova corrente estelar mapeada, a cada velocidade estelar anômala confirmada, ganhamos uma nova peça deste quebra-cabeça cósmico invisível, reafirmando que o universo está repleto de surpresas e que a maioria delas reside no lado que não podemos ver, mas podemos sentir pela gravidade. Nesta sessão da nossa narrativa, faremos uma imersão nos bastidores invisíveis, nos mecanismos e nas estratégias físicas que levam uma galáxia outrora normal a se transformar em um fantasma ultra fraco. O processo de despojamento que mencionamos
é fascinante em sua brutalidade cósmica, um lento desmantelamento que requer a combinação de pelo menos 3 forças e processos distintos. Entender esses elementos profundos é a chave para apreciar a fragilidade estrutural dessas galáxias e a razão pela qual elas representam o limite da nossa capacidade de observação. O primeiro mecanismo, e o mais óbvio, é o despojamento gravitacional de maré, ou tidal stripping. A gravidade não é uma força uniforme. A força que a Via Láctea exerce sobre uma galáxia satélite é mais intensa no lado da galáxia anã, que está mais próximo da Via Láctea, e mais fraca no lado mais distante. Essa diferença de força gera uma tensão, um esticamento colossal, que deforma a galáxia anã em forma de ovo. Se a força de coesão interna da galáxia anã, principalmente dada pelo seu halo de matéria escura, for menor do que esta força de esticamento de maré, a matéria mais externa, gás, poeira e algumas estrelas, é simplesmente arrancada, como se fossem as camadas de uma cebola. Essa matéria arrancada forma as correntes estelares que os astrônomos detectam, e cada passagem da galáxia anã pelo perigeu, o ponto mais próximo da Via Láctea, resulta em mais perda de massa e luz. O segundo elemento profundo é o despojamento por pressão de arraste, ou Ram Pressure Stripping, que afeta o gás vital para a formação de novas estrelas. Pense na Via Láctea não como um vazio, mas como um vasto halo de gás quente e difuso. Quando a galáxia anã mergulha nesse halo, ela se move a velocidades altíssimas, centenas de quilômetros por segundo, e o gás que preenche a Via Láctea exerce uma pressão violenta sobre o gás frio da galáxia anã, semelhante ao vento que sentimos ao dirigir um carro em alta velocidade. Esta pressão de arraste é tão forte que literalmente sopra o gás da galáxia anã, esvaziando-a da sua matéria-prima de formação estelar. Sem gás frio para colapsar e acender novas estrelas, a galáxia anã é condenada a se tornar uma cidade fantasma, que só contém estrelas muito antigas, aquelas que se formaram antes do despojamento. O terceiro mecanismo, e talvez o mais insidioso, é a supressão de formação estelar, ou Star Formation Quenching. Este não é um processo destrutivo direto, mas um efeito colateral dos 2 primeiros. Uma vez que o gás vital é removido pelo arraste por pressão, a galáxia perde a capacidade de reabastecer as suas estrelas. As estrelas que já existem queimam lentamente o seu combustível e eventualmente morrem, mas nenhuma nova estrela nasce para ocupar o seu lugar. A galáxia envelhece, o seu brilho diminui progressivamente e a sua população de estrelas torna-se cada vez mais difusa e antiga. Esse processo de morte lenta da formação estelar, combinado com a dispersão das estrelas remanescentes pela força de maré, leva à extrema baixa luminosidade que define as galáxias fantasmas. A combinação desses 3 mecanismos, o desmembramento gravitacional, a remoção violenta de gás e a consequente supressão estelar, resulta nas galáxias anãs ultrafracas, as mais fracas e difusas do universo. O desafio de detectá-las reside exatamente nessa tripla ação destrutiva. Elas não possuem a densidade estelar para serem vistas facilmente, nem o gás ativo para serem detectadas em comprimentos de onda de rádio, e a sua atração gravitacional é frequentemente diluída pela imensa atração da própria Via Láctea. Para superar essa invisibilidade, os astrônomos têm empregado a estratégia de procurar por essas galáxias em regiões isoladas do espaço, longe da influência esmagadora da Via Láctea. Um estudo, por exemplo, procurou essas galáxias na direção de uma galáxia espiral distante, onde a influência de maré da Via Láctea seria menor. Ao encontrar essas cidades fantasma isoladas, que contêm apenas estrelas muito antigas, os cientistas puderam apoiar a teoria de que eventos no início do universo interromperam a formação estelar em galáxias menores, o que contribuiu para o seu estado ultrafraco. Esta estratégia de busca em regiões menos perturbadas permite o estudo da evolução natural dessas anãs, antes que a Via Láctea as desfaça completamente. Em resumo, as galáxias fantasmas são os exemplos mais claros e dramáticos de como o ambiente cósmico, e em particular o halo de matéria escura e o gás quente de uma galáxia gigante, determina o destino de suas vizinhas.
Elas são a representação da luta entre a coesão interna, dada pela matéria escura, e a força externa, dada pela maré gravitacional. A sua extrema raridade luminosa é o resultado inevitável de bilhões de anos de forças de maré e pressão de arraste, um testemunho silencioso do ciclo cósmico de criação e desmantelamento. Elas nos forçam a olhar além da luz, a confiar na matemática e na gravidade para mapear a presença no universo, provando que o vazio aparente está, na verdade, preenchido por estruturas que mal conseguimos discernir. Ao relaxar o seu corpo, sinta como a força da gravidade o mantém firmemente ligado ao chão. Esta mesma força, em escala cósmica, está a rasgar galáxias inteiras. É uma dualidade poética, a gravidade que nos dá estabilidade e a gravidade que causa o desmantelamento. As galáxias fantasmas são a lembrança de que a estabilidade é sempre relativa e de que até mesmo os maiores aglomerados de estrelas estão sujeitos à tirania das forças de maré. O mecanismo por trás de sua invisibilidade é uma lição de física pura, um balé de forças onde a pressão do gás e a atração gravitacional decidem o que será visto e o que permanecerá na sombra. A nossa capacidade de detectá-las, mesmo que de forma difusa, por meio de levantamentos detalhados de estrelas e supercomputadores de alta resolução, é um triunfo da engenharia e da paciência humana. É um esforço contínuo para transformar o invisível em inferível e o desconhecido em compreendido. O que antes era um problema de satélites ausentes, agora se torna um campo rico de estudo, onde a física da matéria escura e a evolução galáctica são testadas nos seus limites mais extremos e silenciosos. O mistério não reside em saber se elas existem, mas sim em quão bem a nossa ciência pode capturar o seu último suspiro gravitacional. A nossa viagem avança agora para a revelação dos segredos, dos mistérios e das descobertas mais raras que envolvem o mundo das galáxias fantasmas. Se a regra geral é que essas anãs ultrafracas são despojadas de sua matéria escura pela força esmagadora da Via Láctea, a ciência, como sempre, nos presenteia com as exceções que desafiam a nossa compreensão e abrem novas fronteiras na física do invisível. O segredo mais profundo, talvez, não esteja nas que perderam sua matéria escura, mas nas que surpreendentemente a retiveram. Por exemplo, a descoberta de uma galáxia anã ultrafraca chamada Dragonfly 440, ou DF 440, gerou um mistério que agitou a comunidade astronômica. Esta galáxia, apesar de ser extremamente difusa e ter poucas estrelas visíveis, parecia ter uma quantidade de matéria escura comparável à da nossa Via Láctea. A sua massa era gigantesca, mas a sua luz era quase inexistente. Como uma galáxia tão fraca poderia ter mantido intacto o seu halo de matéria escura? Por outro lado, houve a descoberta intrigante de uma galáxia, a NGC 1052 DF2, ou NGC 105 2DF2, que parecia ter quase nenhuma matéria escura. Esta galáxia fantasma, ao contrário das outras, era quase inteiramente feita de matéria comum, desafiando o modelo cosmológico que postula que as galáxias se formam dentro de halos de matéria escura. Se a regra é que a matéria escura age como o esqueleto que sustenta as galáxias, a ausência dela nesta galáxia anã obrigou os cientistas a repensarem as teorias sobre a forma como as galáxias funcionam e se formam. Tais exceções raras e silenciosas revelam que a interação entre a matéria comum e a matéria escura é muito mais complexa e variada do que se pensava. Elas são os laboratórios naturais, onde as leis da gravidade e da cosmologia são postas à prova. Uma das descobertas mais emocionantes e tecnologicamente desafiadoras é o mapeamento de aglomerados invisíveis de matéria escura através de lentes gravitacionais. O conceito de galáxia fantasma é, em última análise, a procura por massa invisível. A lente gravitacional, um fenômeno previsto pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein, é o nosso supertelescópio para a matéria escura. Quando a luz de uma galáxia muito distante passa perto de um objeto massivo e invisível no meio, a gravidade desse objeto atua como uma lupa, distorcendo e ampliando a luz de fundo. Os astrônomos encontraram um aglomerado invisível, com a massa de cerca de 1 milhão de sóis,
cuja presença só pôde ser detectada através da perturbação que causou nas ondas de rádio de alta resolução. Este aglomerado invisível, que pode ser considerado uma forma extrema de galáxia fantasma ou uma ilha escura de matéria escura, é o menor já observado por meio da lente gravitacional. A descoberta é crucial, porque fornece um indício concreto de que a matéria escura pode se concentrar em pequenos blocos isolados e não apenas em grandes halos ao redor de galáxias visíveis. Isso reforça a hipótese de que o universo é pontilhado por estruturas silenciosas que apenas a gravidade pode denunciar. A revelação de que essas pequenas concentrações de massa existem nos aproximam de um mapa gravitacional completo do universo, no qual a matéria escura deixa de ser um conceito abstrato e passa a ocupar coordenadas definidas. Outro segredo reside na composição estelar dessas galáxias. As galáxias fantasmas, em geral, são compostas por estrelas muito antigas, as chamadas estrelas de população 2, que se formaram nos estágios iniciais do universo. Por terem perdido o seu gás, elas não conseguiram formar estrelas de gerações mais recentes, ricas em elementos pesados. O estudo da metalicidade, a quantidade de elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, nas estrelas dessas galáxias anãs, pode nos contar sobre a sua história de formação estelar. Uma metalicidade muito baixa reforça a teoria de que a formação estelar foi interrompida prematuramente, solidificando o seu status como relíquias cósmicas, vestígios intocados de uma era muito mais antiga do cosmos. A caçada a esses segredos é a razão pela qual os astrônomos têm investido em levantamentos de céu em larga escala. A busca manual de galáxias anãs ultrafracas, como a feita por um astrônomo durante a pandemia, ao vasculhar o visualizador de levantamentos do DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, demonstra a dificuldade da tarefa. Essa busca minuciosa e atenta levou à descoberta de 3 galáxias anãs ultrafracas, que mais parecem cidades fantasma isoladas, um triunfo da paciência e da observação humana em meio à avalanche de dados. O que esses segredos e descobertas nos ensinam é a beleza da humildade científica. A cada nova exceção à regra, a cada novo aglomerado invisível detectado pela distorção da luz, somos forçados a reescrever o livro da cosmologia. As galáxias fantasmas não são apenas objetos de estudo. Elas são os desafios que nos levam a refinar os nossos modelos, a construir telescópios mais sensíveis e a desenvolver técnicas matemáticas mais sofisticadas. Elas são a prova viva, ou melhor, a prova gravitacional, de que o universo é uma tapeçaria onde o visível e o invisível estão intrinsecamente ligados e que a maior parte da história está escrita na escuridão. Ao fechar os olhos, perceba a imensidão que se esconde sob a superfície da nossa percepção. As galáxias fantasmas existem nesse limiar, revelando que a atração gravitacional é o mapa mais fiel do universo, mais fiel até do que a própria luz. A beleza poética reside no fato de que o que é mais difícil de ver é frequentemente o que é mais fundamental para a estrutura de tudo, e o silêncio da sua invisibilidade é o que mais alto fala sobre a natureza da matéria escura. Entramos agora na fase de interconexão da nossa jornada, explorando como a existência e o estudo das galáxias fantasmas se ligam a outros grandes mistérios do universo e qual é o seu impacto real na nossa compreensão da arquitetura cósmica. Estas galáxias silenciosas não são apenas curiosidades isoladas. Elas são as peças que faltavam em um quebra-cabeça muito maior, atuando como laboratórios naturais que nos permitem investigar a natureza da matéria escura de maneiras que os aceleradores de partículas terrestres não conseguem. A conexão mais vital das galáxias fantasmas é, sem dúvida, com o enigma da matéria escura. A matéria escura, que não interage com a luz, compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo, e a sua natureza física exata é um dos maiores desafios da ciência moderna. O modelo Lambda Matéria Escura Fria prevê que a matéria escura deve se agrupar em estruturas de todos os tamanhos, desde os grandes halos que envolvem as galáxias gigantes até os minúsculos aglomerados invisíveis. As galáxias fantasmas fornecem a prova empírica dessa previsão. Ao estudarmos as anãs ultrafracas,
especialmente aquelas que mantiveram o seu halo de matéria escura ou as que o perderam de forma inesperada, os astrônomos podem testar diferentes teorias sobre a matéria escura. Por exemplo, a forma como a matéria escura é distribuída dentro de uma galáxia fantasma pode dar pistas sobre a sua composição. Se a matéria escura fosse composta por partículas quentes, movendo-se a velocidades relativísticas, as pequenas galáxias, como as anãs ultra-fracas, seriam difíceis de formar. O fato de elas existirem em abundância apoia a teoria da matéria escura fria, partículas lentas, que permite a formação dessas estruturas de baixa massa. Além disso, as galáxias fantasmas têm um impacto direto no mapeamento da distribuição de massa da nossa própria Via Láctea. Acredita-se que o halo de matéria escura da Via Láctea seja muito mais massivo e estendido do que o seu disco de estrelas visíveis. As órbitas e as correntes estelares criadas pelas galáxias fantasmas desmembradas funcionam como sondas gravitacionais que nos permitem medir a forma e a densidade desse halo invisível. A perturbação que elas causam nas estrelas mais externas da Via Láctea, a forma como as esticam e as dispersam, dá aos cientistas as coordenadas exatas da massa invisível que permeia a nossa galáxia. Outra conexão fundamental é com a evolução química do universo. Como vimos no bloco anterior, as galáxias fantasmas geralmente contêm apenas estrelas muito antigas, com baixa metalicidade. O estudo dessas estrelas relíquias pode fornecer informações cruciais sobre as condições químicas do universo primordial. Essas estrelas são cápsulas do tempo cósmicas, cujo conteúdo elementar reflete a composição do gás no universo quando ele tinha apenas alguns bilhões de anos, antes que os elementos pesados criados por gerações posteriores de estrelas se dispersassem por toda parte. As galáxias fantasmas, ao serem estruturas que pararam de se formar cedo, preservaram essa assinatura química de uma época distante. O impacto dessas descobertas se estende até o campo das ondas gravitacionais. Embora as galáxias fantasmas em si não emitam ondas gravitacionais detectáveis, a matéria escura que as compõe pode afetar a taxa e a localização de eventos de fusão cósmica, como a colisão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Se a matéria escura estiver distribuída de forma irregular, em aglomerados isolados, como sugerem as lentes gravitacionais, essas irregularidades podem influenciar o movimento orbital desses objetos massivos antes de se fundirem. O mapeamento da matéria escura, feito por meio das galáxias fantasmas, portanto, ajuda a refinar as previsões para a detecção de ondas gravitacionais. Por fim, o estudo dessas estruturas invisíveis tem implicações na nossa busca por vida extraterrestre e pela habitabilidade cósmica. A Via Láctea, por ser uma galáxia gigante, é um ambiente perigoso com supernovas, ventos estelares e forças de maré violentas. As galáxias fantasmas, por serem ambientes de formação estelar muito limitada e lenta, representam um contraste. Elas nos ajudam a entender a importância do ambiente galáctico na evolução estelar e planetária, definindo onde as condições são mais estáveis e potencialmente mais propícias para a vida se desenvolver ao longo do tempo. Ao fechar os olhos e respirar fundo, sinta a interdependência de tudo. As galáxias fantasmas nos mostram que o invisível governa o visível, que a massa silenciosa da matéria escura define o destino das estrelas brilhantes. Elas são a ponte entre a cosmologia teórica e a astrofísica observacional, um fio condutor que liga a menor galáxia anã ao vasto aglomerado de galáxias. A sua mera existência é um testemunho da beleza e da complexidade da gravidade, a força universal que, de forma calma e inegável, tece toda a realidade cósmica. O seu impacto não é visual, é fundamental, reescrevendo a nossa compreensão dos alicerces do universo. Neste estágio de nossa jornada contemplativa, voltamos o nosso olhar das distâncias incomensuráveis das galáxias fantasmas para a nossa própria condição humana. Embora pareçam temas distantes, a relação entre essas estruturas invisíveis e a humanidade é profunda, tocando em aspectos culturais, filosóficos e na própria história de como percebemos o nosso lugar no universo. Historicamente, a humanidade sempre definiu o universo pelo que conseguia ver,
o brilho das estrelas, o movimento dos planetas e as nuvens de poeira. A nossa cosmologia, desde os tempos mais remotos, era uma cosmologia da luz. A descoberta das galáxias fantasmas, no entanto, marca uma virada. Elas representam a aceitação científica de que a maior parte da realidade é intrinsecamente invisível aos nossos sentidos mais básicos. Esse entendimento impõe uma humildade cósmica inédita, forçando-nos a reconhecer que a nossa percepção visual é severamente limitada e que a verdade do universo reside, em grande parte, em estruturas que só podem ser inferidas pela matemática e pela gravidade. No plano cultural, a ideia de um fantasma cósmico ressoa com as narrativas humanas sobre o invisível e o imaterial. Em muitas culturas, o fantasma é o vestígio de algo que existiu, uma presença detectada por efeitos secundários e não por visão direta. A galáxia fantasma é a concretização científica desse arquétipo, um remanescente de massa que, embora despojado de sua glória luminosa, ainda exerce uma força palpável no ambiente. Essa analogia nos permite uma conexão íntima com o que parece ser puramente abstrato, transformando a física em poesia. O silêncio delas espelha o nosso silêncio interior, e a sua busca é uma metáfora para a busca humana por verdades ocultas. A descoberta dessas galáxias reforça a importância de questionar a nossa própria visibilidade no cosmos. Assim como as galáxias fantasmas são quase invisíveis para a Via Láctea, a nossa civilização e o nosso planeta são incrivelmente difíceis de detectar em uma escala intergaláctica. Se uma civilização distante tentasse nos encontrar, ela estaria, em essência, procurando por um planeta fantasma, orbitando uma estrela comum, em meio ao brilho de centenas de bilhões de outras estrelas. Essa relatividade da invisibilidade é um lembrete de que a nossa importância não é medida pelo quão brilhante ou visível somos, mas pelo impacto gravitacional, ainda que ínfimo, que exercemos no nosso entorno. O estudo das galáxias fantasmas também tem implicações na nossa capacidade tecnológica. A sua detecção só foi possível graças ao desenvolvimento de técnicas de observação de ponta, como os supercomputadores para simulações e os telescópios de levantamento de alta profundidade. Esse desafio levou a inovações em processamento de dados e algoritmos de identificação, que inevitavelmente têm aplicações em outras áreas, como a medicina e a análise de grandes volumes de dados. A busca pelo fantasma cósmico impulsiona indiretamente o avanço da nossa própria tecnologia terrestre, mostrando que o conhecimento fundamental do universo sempre retorna para beneficiar a humanidade. Além disso, a história dessas galáxias é uma história de migração e absorção cósmica. A nossa Via Láctea cresceu ao longo de bilhões de anos, absorvendo galáxias menores em um processo contínuo de canibalismo galáctico. As correntes estelares deixadas pelas galáxias fantasmas são os fósseis desse crescimento. Entender como a Via Láctea incorporou essas estruturas invisíveis ajuda-nos a mapear o nosso passado galáctico e a prever o nosso futuro, no qual a nossa própria galáxia acabará por colidir e se fundir com a Andrômeda. É uma lição de que todas as estruturas, por maiores que sejam, são o resultado da agregação de partes menores, muitas das quais já se tornaram espectros. Essa narrativa de galáxias despojadas e absorvidas por uma força maior também oferece um paralelo com a experiência humana de mudança e perda. Assim como as galáxias fantasmas perdem o seu gás e o seu brilho, mantendo apenas a sua massa essencial e o seu rastro gravitacional, o ser humano passa por processos de perda de identidade, mas retém a sua essência, a sua gravidade pessoal. A contemplação dessas estruturas ensina que a presença é mais profunda do que a aparência e que o legado de algo pode perdurar muito além de sua visibilidade imediata. Ao deitar-se, sinta o peso tranquilo do momento presente. Perceba que, no vasto universo, somos todos, em certa medida, estruturas que interagem mais pela nossa massa e pelas forças invisíveis que nos regem do que pela luz que emitimos. As galáxias fantasmas oferecem uma perspectiva única. A verdadeira essência da realidade não está no que grita, mas no que influencia silenciosamente.
É uma filosofia cósmica da descrição, onde a força invisível da gravidade é a mais eloquente de todas as narradoras. A nossa viagem pelo invisível atinge agora o horizonte do futuro, onde as galáxias fantasmas deixam de ser apenas mistérios e se tornam alvos prioritários da próxima geração de observatórios e técnicas científicas. O futuro do tema é uma história de inovação tecnológica e um aprofundamento da nossa capacidade de mapear a gravidade em sua forma mais tênue. A chave para desvendar o futuro dessas galáxias está na próxima onda de telescópios de rastreamento de céu em grande angular, o Vera-C. Rubin Observatory, com sua capacidade de mapear o céu inteiro do Sul em profundidade a cada poucas noites, está destinado a ser um catalisador nessa área. Ele será capaz de detectar estrelas de baixíssima luminosidade e movimentos muito lentos, permitindo aos astrônomos identificar novas galáxias anãs ultrafracas, que hoje estão abaixo do nosso limiar de detecção. Espera-se que esses levantamentos aumentem dramaticamente o número de galáxias fantasmas conhecidas, o que fornecerá uma amostra estatística robusta para testar os modelos de formação galáctica e a teoria da matéria escura fria. O futuro não está apenas em ver melhor, mas em pesar com mais precisão. As novas técnicas de cinemática estelar e astrometria de alta precisão se tornarão ferramentas cruciais. A missão espacial Gaia da Agência Espacial Europeia, por exemplo, está a medir o movimento e a posição de bilhões de estrelas com uma precisão sem precedentes. Ao analisar esses dados, os cientistas podem identificar grupos de estrelas que se movem em uníssono, pertencendo a uma galáxia fantasma desmembrada, e, crucialmente, determinar a velocidade de dispersão dessas estrelas. Essa velocidade nos permite calcular a massa gravitacional da galáxia, a sua verdadeira identidade de fantasma. O futuro nos dará um mapa tridimensional e dinâmico da massa invisível. A evolução nos modelos de lentes gravitacionais também representa uma fronteira promissora. Telescópios como o James Webb, com sua capacidade de observar galáxias distantes e muito fracas em infravermelho, e novos métodos de análise de dados estão aprimorando a nossa capacidade de usar a distorção da luz como um mapa de massa. No futuro, poderemos ser capazes de detectar aglomerados de matéria escura ainda menores, talvez com a massa de um único planeta ou de pequenos buracos negros primordiais, que são formas extremas de galáxias fantasmas em miniatura. Isso nos aproximará de desvendar a granularidade da matéria escura. Os riscos e os desafios do futuro do tema permanecem na sua extrema raridade luminosa. Mesmo com a tecnologia mais avançada, as galáxias fantasmas continuarão a ser difíceis de distinguir do ruído de fundo. Um dos grandes desafios será confirmar se essas novas detecções são galáxias coesas ou apenas aglomerados temporários de estrelas da Via Láctea, que por acaso se movem na mesma direção. O risco é o de falsos positivos, onde a ilusão de um fantasma é criada por uma coincidência estelar. A astronomia futura terá de confiar em métodos estatísticos e modelos cosmológicos robustos para confirmar cada nova descoberta com segurança. No campo da física teórica, as galáxias fantasmas continuarão a ser o campo de testes para teorias alternativas da gravidade, como a gravidade newtoniana modificada. Estas teorias tentam explicar a rotação anômala das galáxias sem recorrer à matéria escura. Contudo, a descoberta de galáxias que têm muita matéria escura, como a DF 440, e galáxias que parecem ter pouca, como a NGC 1052 DF2, coloca enormes desafios a qualquer teoria gravitacional alternativa que tente se livrar da matéria escura. O futuro nos dirá se a matéria escura fria é a única explicação plausível ou se uma nova física da gravidade será necessária. O que o futuro nos promete é uma revolução no nosso entendimento do universo invisível. As galáxias fantasmas, esses vestígios silenciosos, serão as chaves para desbloquear os mistérios da matéria escura e da evolução cósmica. O nosso universo está prestes a se tornar muito mais populoso e a maioria dos seus novos habitantes serão fantasmas. Ao se preparar para descansar, saiba que, no futuro próximo,
Os astrônomos estarão trabalhando para mapear o universo que o rodeia e que o mapa final será dominado por aquilo que hoje mal podemos ver. O silêncio do espaço não é o silêncio do vazio, mas o prelúdio de uma revolução na ciência, onde a gravidade se torna finalmente a luz. Chegamos ao final desta jornada pelo universo invisível, um regresso suave e contemplativo, onde transformamos o conceito abstrato das galáxias fantasmas em uma profunda metáfora sobre a existência e a elegância da presença silenciosa. Após desvendarmos a sua origem, os seus mecanismos de desmantelamento e o seu impacto na cosmologia, resta-nos apenas a reflexão filosófica sobre o que essas estruturas nos ensinam sobre a nossa própria realidade. As galáxias fantasmas são, em sua essência, o ápice da descrição cósmica. Elas nos mostram que a força mais fundamental do universo não precisa de luz ou de ruído para se afirmar. Elas são a prova de que a maioria da realidade, composta pela matéria escura que a sustenta, é um vasto mar de silêncio gravitacional. Essa descrição é uma lição de poder silencioso. O seu impacto na rotação da Via Láctea, nas correntes estelares e na validação de nossos modelos cosmológicos é imenso, mas é um impacto que só pode ser detectado por meio de uma observação extremamente paciente e precisa. Elas nos convidam a valorizar o que é sutil, o que é fundamental, em detrimento do que é meramente superficial e brilhante. Filosoficamente, a sua existência evoca a ideia de que a persistência é mais importante do que a visibilidade. Uma galáxia fantasma é uma relíquia, uma estrutura que resistiu ao despojamento de bilhões de anos. Ela perdeu as suas partes mais vistosas, o gás, as estrelas mais jovens, grande parte da sua matéria escura, mas manteve a sua coerência gravitacional. É uma metáfora para a essência, o que resta quando o ruído e o excesso são removidos. A sua massa remanescente continua a exercer uma influência, um legado. É o vestígio de uma história antiga, um fóssil cósmico que nos lembra que tudo o que existe tem uma história de erosão e resiliência. A nossa jornada pelas galáxias fantasmas é, em última análise, uma busca pela totalidade do universo. O que antes era o problema das satélites ausentes transformou-se na resolução pela invisibilidade. Aceitar a existência dessas estruturas é aceitar que a nossa compreensão do cosmos só está completa quando incluímos o que não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Isso expande a nossa definição de presença, permitindo-nos sentir a vastidão do universo não apenas pela sua luminosidade, mas pela sua imensa e inegável massa. Agora, enquanto você se deita em seu próprio espaço de tranquilidade, sinta a calma que reside na aceitação do invisível. A escuridão ao seu redor não é vazia. Ela está preenchida por uma tapeçaria de forças, energias e estruturas que definem quem você é e onde você está, assim como a gravidade silenciosa das galáxias fantasmas define o halo da Via Láctea. O universo é um lugar de elegância discreta, onde a luz é apenas o prefácio de uma história escrita em peso e em atração. Abrace a quietude da noite, permitindo que a sua mente descanse na certeza de que a beleza e o mistério do cosmos estão sempre a nos rodear, mesmo no mais profundo silêncio. Se esta jornada ao lado escuro da Via Láctea trouxe um pouco de tranquilidade ao seu descanso, pedimos gentilmente que curta agora para ajudar o canal Universo para o Sono a continuar explorando as maravilhas da física e da astronomia. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva para embarcar em todas as nossas futuras expedições, pelo conhecimento e pelo relaxamento. Compartilhe esta história com aqueles que buscam a calma e o encantamento no invisível. Durma profundamente, sabendo que a sua mente se conectou com a força mais fundamental do universo. Até a nossa próxima viagem.